Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos, aqueles que estão conosco neste momento de oração, neste momento já no final da semana, em que estamos nos preparando para o início da próxima semana. Que ela venha com muito amor, com muito trabalho, com muita paciência, com muito boa vontade. Como sempre, solicito para vocês, aqueles que gostarem, deixem o seu like, aqueles que não gostarem, o seu dislike. E que a gente começa a ver os amigos que vão chegando e vamos então nos abraçando espiritualmente, vamos nos abraçando amorosamente, em forma daquilo que o nosso querido Mestre Jesus pedia, aquilo que o nosso querido Mestre Jesus desejava a todos. Que irmanamente estejamos juntos, que irmanamente estejamos preparados para seguir o seu exemplo. Que nós o tenhamos, Mestre Jesus, como nosso guia maior, como nosso objetivo maior, como nosso orientador. Que possamos seguir os seus exemplos, Mestre Jesus. Em todos os dias, enquanto aqui estivermos, nesta vida. Que possamos, Mestre Jesus, realmente trabalhar sob a tua bandeira, Mestre Jesus. Contando com os nossos queridos amigos do plano espiritual. Os teus mensageiros celestiais estejam conosco, Mestre Jesus. Nesta noite, neste momento de oração, neste momento em que precisamos de ti, Mestre Jesus, para aplacar as nossas ansiedades, acalmar o nosso coração, para podermos enfrentar esta pandemia, este recolhimento que tão necessário é a nossa saúde, a manutenção da nossa saúde, Mestre Jesus. Então te pedimos humildemente que os teus mensageiros celestiais e todas as correntes que em teu nome conosco trabalham, Mestre Jesus, que estejam abençoando esta nossa terra, que estejam abençoando todos aqueles que aqui estão conosco. O teu manto sagrado possa envolver a todos, envolver-nos com amor, com carinho, com paixão. E que podemos, Mestre Jesus, possamos, Mestre Jesus, ter a companhia da corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, correntes médicas do plano maior da espiritualidade e todas as demais correntes que em teu nome conosco trabalham, Mestre Jesus. Para que nesta noite, fazendo este evangelho e orações, possamos estar ligados a ti, a tua corrente maior, e podermos, com as nossas vibrações, com as nossas energias, ajudarmos aqueles que nos for permitido pelo nosso Pai maior. Abençoa-nos e protege-nos, ó Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. A lição que nós escolhemos para hoje chama-se Mãos Enferrujadas. Eu vou lê-la rapidamente para a gente ter uma ideia do assunto, para depois trocarmos um pouco de ideias a esse respeito. Então, a mensagem nos fala sobre
o Joaquim Sucupira, que abandonou seu corpo depois de 60 anos. Deixou-nos, conhecidos, a impressão de que subiria incontinente aos céus. Vivera arredado no mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. Gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequena orquídea assinalava a lapela e o lenço. Admiravelmente dobrado, caía, irrepreensível, do bolso do paletó. O rosto denunciava-lhe apurado culto de maneiras distintas. Buscava o barbeiro cuidadosamente a cada manhã renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e realmente se vivia isolado. Não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que o possuía ante os religiosos de todos os matizes. Detestava os padrões católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espíritos como no rol dos loucos. Aceitava Jesus ao seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições de benfeitoria no curso fraterno, no campo da vida. Estudava e cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Afastamento individual era evitar complicações e desgostos. Admitia, sem rebuços, que assim efetuaria preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disso, a desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se passaria por viagem sem escala ao destino à corte celeste. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras, fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultuosas para que os problemas da caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam os amigos íntimos, o tipo religioso perfeito? Distante de todas as complicações da existência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a responsabilidade o defrontava agora, não correspondia à expectativa geral. Sucupira desencarnado, ingressara na esfera de ação, dentro da qual se parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-os em movimentação brilhante, nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço digno. Chegar a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado, Joaquim. As mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se intentava matar a sede ou fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores onde havia compungido. O benfeitor, que desempenhara ali funções de juiz, reunida a Assembleia de Espíritos Penitentes, declarou não contar com muito tempo em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos e que viera ali somente para liquidar os casos mais dolorosos e urgentes. Devotados companheiros do bem selecionavam a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais o último figurou Sucupira a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, lamuriou-se.
quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Não, meu amigo, não trate da sua biografia, o tempo é curto, vamos ao que interessa. Examinou detidamente e observou, passado alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequenos intervalos e entrou a arguir. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos? Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando jovens, eram naturalmente entregues aos professores. Exerciam alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão, dizia ele. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. Ajudava os católicos? Não. Detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas? Os protestantes? De modo algum. São excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não, temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome do Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros, dizia ele. Auxiliou crianças abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução às águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou. Jamais pensei nisto. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades divinas conhecidas no planeta, ao fim do interrogatório, e opinou sem delongas. Seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor, esclareceu. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais elucidações. O juiz, porém, sem tempo, de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outro companheiro, Rogério. Carioca, desencarnado em 45, recebeu de semblante amável e feliz. Após escutar-lhe compridas lamentações, convidou-o pacientemente. Vamos, Sucupira. Você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante. Na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo. O que você precisa, Joaquim, é de movimentação. Então, que lição maravilhosa para todos nós. Em algum ponto, essa lição vai servir para todos nós. Então, se a gente começar a avaliar, aceitar Jesus é muito fácil. Eu digo, sou cristão, aceito a Jesus. Mas o aceitar Jesus é procurar fazer a nossa reforma íntima todos os dias, em primeiro lugar. É procurar seguir o exemplo que foi Jesus sobre a terra. Ele é nosso objetivo maior. E nós vamos procurar melhorar a cada dia para tentar ser como ele. Como eu sempre falo, vocês me dirão, bom, mas isso vai levar inúmeras encarnações, centenas, milhares? Não, vai levar o número de encarnações que cada um de nós quisermos. Se nós quisermos nos melhorar nesta encarnação e fazermos todo o serviço nessa encarnação, como fez Eurípides Barçanufo, por exemplo, conseguiremos um lugar no plano espiritual rapidamente, prontamente, mais rápido do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Então, gente, começando por aí, a gente pode ser cristão, a gente pode entender Jesus, pode aceitar Jesus, pode acreditar realmente em Jesus, mas só isso não basta. Nós temos que seguir o exemplo dele, procurar fazer como ele fez, ajudar a todos, que a mão direita não veja o que a esquerda faz, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, que possamos fazer e não precisamos ficar divulgando aquilo que fazemos. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos colaborar.
A gente só ir simplesmente distribuindo o dinheiro, mesmo que a gente o tenha, dando esmolas vultuosas, a gente acha que vai se livrar de tudo. Não. Faltou ali o quê? Faltou o amor. Fazermos com amor as coisas. Simplesmente dar por dar não resolve nada para ninguém. Simplesmente fazer por fazer não resolve nada para ninguém. Nós temos que fazer com amor, fazer com carinho, nos dedicarmos realmente de corpo e alma àquilo que a gente faz. Por isso que, nesse isolamento em que nós estamos, eu propus que a gente fizesse a nossa oração juntos, a nossa doação de amor, num conjunto. Esse conjunto que nós estamos trabalhando é um conjunto que vai favorecer a doação da energia aos amigos do plano espiritual, aos amigos da Terra, aos amigos da Covid, como nós faremos as vibrações mais para frente ao longo deste nosso evangelho. Ele diz aqui, ele era o religioso perfeito, pode parecer aos olhos dos outros. Ele não prejudicava ninguém, não fazia mal a ninguém, mas também vivia isolado do mundo. É fácil viver assim. Nós estamos aqui nessa terra para evoluir, para conviver com todas as tentações e conseguir sobrepujá-las, conseguir fazer a nossa reforma íntima. Passar aqui na terra um dia atrás do outro, sem fazermos nada, sem darmos chance à nossa evolução, a estarmos atrás, um dia atrás do outro, dentro de casa, trancado, como vivem os monges reclusos, ou as irmãs reclusas. Nós não estamos sujeitos a todas as vicissitudes da terra. Nós não estamos sujeitos às tentações da terra. São as tentações da terra que fazem com que nós possamos evoluir, porque aqui, dia após dia, temos as coisas certas e temos as coisas erradas. As coisas erradas nos atraem mais do que as certas e nós temos que ter força para sobrepujar essas tentações. Então, é de fundamental importância que a gente se fixe nisso. Nós estamos aqui na Terra, aqui é o nosso lugar para evoluirmos. Vamos evoluir. Não adianta a gente se esconder. Vamos sair à luta. Vamos ajudar o próximo. Os amigos dele pensavam que ele atingiria o paraíso, né? Mas, com nada, desencarnado, ele realmente foi para umbral. Não tem como. E do umbral ele podia ver as pessoas sendo resgatadas, as pessoas sendo ajudadas, e ele no umbral. E ele não conseguia, como a gente viu, temos o exemplo em André Luiz, no livro Nosso Lar. André Luiz, apesar de médico, apesar de esclarecido, apesar de trabalhador, ficou 8 anos no umbral, gente. 8 anos no umbral. Porque não se lembrava de fazer uma única prece. Não se lembrava de pedir a Deus ou a Jesus a ajuda e o fortalecimento. A mãe dele ao seu lado e ele não conseguia ver a mãe. Porque não tinha a capacidade de se regenerar e de pedir a Jesus ajuda. Ficou, portanto, 8 anos no umbral. O nosso amigo Sucupira não diz o quanto tempo ficou no umbral, mas ficou no umbral muito tempo. E vendo outras pessoas sendo ajudadas, outras pessoas sendo esclarecidas, outras pessoas sendo carregadas, e ele só chorando e só reclamando. Até que chegou um momento em que, depois de múltiplos apelos e lágrimas, como diz o nosso texto, ele foi socorrido por uma entidade caridosa do mundo espiritual. Quando eles falam aqui em tribunal, realmente não vai haver um tribunal, a nossa própria consciência, a conversa com esses mentores que estão ali para nos ajudar, principalmente os nossos mentores, podemos chamar de anjo da guarda, que estão no plano espiritual, nos ajudando, torcendo pela nossa reencarnação e provavelmente nos receberão ao nosso desencarne quando nos arrependermos dos males praticados, quando nos arrependermos daquilo que errado nos fizemos, lembrarmos-nos de Jesus. Por isso que a gente sempre fala,
Nas nossas dificuldades, orar, pedir a Jesus que nos ajude, que nos dê a força, que nos dê a luta, para que nós possamos seguir em frente. De suma importância isso, gente. Nós não sabemos em que circunstâncias vamos desencarnar, nós sabemos em que circunstâncias nós vamos nos encontrar no plano espiritual, do outro lado da vida. Portanto, lembrarmos-nos de orar sempre é fundamental nas nossas vidas. E aí o nosso companheiro que analisou o nosso irmão, e disseram ali que veio para analisar os casos mais dolorosos, realmente no plano espiritual. As correntes socorristas vão ao plano espiritual, ao umbral, às trevas, para socorrer os irmãos que ali estão mais necessitados. É aqueles que se arrependeram dos seus males, aqueles que têm condições de serem resgatados. Não são todos que estão no umbral ou nas trevas que serão resgatados, mas sim aqueles que estiverem em condições, que se arrependeram dos seus males, que lembraram de orar, de pedir ajuda. Esses serão resgatados. Aqueles que não, continuam por mais algum tempo. Então, ele foi ali resgatado. E aí, rogou e lamuriou, também não adianta, né? A gente tem, às vezes, a mania de, para contar que nós quebramos o pé, a gente vai contar toda a história lá de trás. Não é isso a necessidade. O plano espiritual já sabe de antemão aquilo que nós precisamos. Mas a nossa oração de pedir, que é um gesto de humildade da nossa parte, é sempre fundamental e sempre importante. E isso é que nós temos que lembrar, isso que nós temos que ter conosco todos os dias, mesmo enquanto encarnados. Quando estamos na dificuldade, quando estamos em necessidade, vamos orar, vamos pedir. O desespero não resolve nada. O desespero não nos salva de nada. Só vai abaixar o nosso padrão vibratório, só vai complicar a nossa vida. Nós temos, sim, é que seguir em frente. Orar, pedir. E aí ele diz, sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Realmente o irmão tinha estudado muito. Tinha possibilidade, tinha tempo para estudar, estudou. Mas e o que ele fez? Pelo que vocês viram pelo relato, ele fez nada. Fez muito pouco, nem pela família, nem pelos amigos, nem numa creche, nem por enfermos, nem hospitais, nem nada. Então, gente, aquilo que eu sempre falo, se vocês não querem ir para o lado da mediunidade ou não querem trabalhar num centro espírita, tem inúmeros campos de trabalho, em creches, hospitais, ajuda ao próximo, terceira idade, asilos, tem centenas de lugares. O que a gente não pode é ficar inerte com as mãos enferrujadas. Porque as mãos enferrujadas não significa que nós não fizemos nada no campo material. As mãos enferrujadas significa que nós não fizemos nada pelo nosso próximo. E, consequentemente, pela lei de ação e reação, fazemos ao próximo para retornar a nós mesmos. Isso é fundamental, gente. A nossa vida está no amor ao próximo. A nossa vida está em fazermos pelos outros, que vai retornar para nós mesmos. Fundamental isso, gente. Então, ele não escreveu uma página, ele nunca usou um martelo ou um pincel, ele nunca plantou uma árvore, nunca se dedicou a nenhum trabalho, mesmo aos trabalhos mais simples. Nunca cuidou dos filhos. O que poderia esperar ele do seu desencarne no plano espiritual, que é a nossa verdadeira moradia, que é a nossa verdadeira casa? Nada ele poderia esperar. Ele também não conhecia o mundo espiritual, mas ele se dizia cristão, acreditava em Jesus. Então, alguma coisa ele devia acreditar. Ficar inerte é que não resolveria a situação dele nem de ninguém. Nenhum de nós, ficando inerte, vamos conseguir alguma coisa
mesmo diante da religião católica, que fala em céu e inferno. Então, vamos fazer efetivamente. Só sentar, ficar orando, ficar pedindo, é pouco, é nada. Nós temos que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então, o talento não foi usado. O remédio qual era? Regressar e refazer o curso. O que era regressar e refazer o curso? Era simplesmente voltar, reencarnar e voltar à Terra. Mas só que dessa vez o reencarne dele não será nas mesmas condições da reencarnação passada. Provavelmente ele não vai ter mais os bens que tinha na reencarnação passada. Provavelmente ele não vai ter a família que ele teve na reencarnação passada. Ou seja, nos é dada a oportunidade com o padrão. Ou nós vamos desempenhar e evoluir nesse padrão, ou na próxima reencarnação nós viremos provavelmente numa condição pior. Numa condição em que nós não tenhamos apoio da família, condições financeiras boas, talvez um corpo perfeito, em função daquilo que não fizemos na presente encarnação. Então vamos arregaçar as mangas, gente. O que a gente está falando todos os dias, o que a gente está falando todos os momentos, o que a gente fala em todas as palestras. Que isso nos sirva de alento, de fortificação, para a gente poder fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Óbvio que se a gente quiser fazer alguma coisa pelo nosso próximo e quisermos também trabalhar dentro da doutrina espírita como médiuns, como médiuns de cromoterapia, como médiuns de desobsessão, o mundo está aberto para cada um de nós. Basta que a gente arregace as mãos e faça o trabalho. As casas espíritas estão cheias de oportunidades. As casas espíritas estão cheias de lugares para trabalhar. Agora, como ele falou bem aqui, né, na lição, de nada adianta trabalhar no vazio. Do mesmo modo que não adianta também a gente ir na casa espírita de vez em quando. Não adianta a gente querer fazer os cursos, mas só vai de vez em quando. Aí o que acontece quando a gente faz os cursos e só vai de vez em quando? Exatamente aquilo que o nosso amigo do mundo espiritual falou, que ele chamou de juiz aqui. Você volta e refaz o curso, para que você tenha base e tenha condição de fazer um bom trabalho. Também não adianta ser um voluntário em qualquer lugar, numa creche, num hospital, numa casa espírita, num asilo, se a gente não for regrado. Qualquer lugar, o voluntariado, em inúmeros lugares que a gente trabalhou como voluntário, o voluntário tem que ser regrado. O voluntariado tem que ter dia e horário. Não adianta ir lá qualquer hora e qualquer dia que a gente se dispõe porque não tem nada para fazer e a gente vai. Não, isso não resolve. Nem para a casa que está nos acolhendo e nem para nós fazermos o trabalho. Trabalho, como diz o nosso Emmanuel Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Qualquer trabalho que seja, não é só o trabalho espírita. Fundamental, disciplina e comprometimento. A disciplina é obrigatório para qualquer voluntário que queira trabalhar em algum lugar. Ter o compromisso de ir, de chegar no horário, de estar ali presente, de fazer a sua doação. Obrigatório. Senão nenhuma casa aceita o voluntário que não tiver o mínimo de disciplina e comprometimento. Então é isso, gente. O negócio é a gente fazer o possível para a gente não ter que entrar na fila e reencarnar na condição dele. Reencarnar nós vamos. Uma vez, 2 vezes, 100 vezes, até que a gente atinja a condição de espíritos elevados. Então, já que estamos aqui, que estamos no meio das tentações e da nossa terra, a gente sabe
muito bem que precisamos trabalhar, precisamos reformar-nos intimamente para conseguirmos um lugar ao sol. Que Deus abençoe vocês, que vocês guardem essa lição. Me marcou muito quando eu li, por isso fiz questão de trazer para vocês na noite de hoje. Vamos então fazer as nossas vibrações? Já que estamos aqui reunidos para doar a nossa energia, nós vamos doar energia. Inicialmente pela paz mundial. Vamos doar energia por todos os países com a Covid-19. Vamos doar a nossa energia pedindo ao plano espiritual que conscientize os governantes do melhor tratamento, do melhor jeito de atuar em cada um dos países. Cada país vai ter o seu jeito. E nós vamos pedir ao plano espiritual que intue os seus dirigentes a melhor maneira de ajudar os seus povos. Vamos pedir também pelos refugiados que nesta época, nessa situação, fugindo dos seus países em guerras civis, em guerras internas, tem muita dificuldade para se recolocar, muita dificuldade para ser aceito em algum outro continente, em algum outro lugar. Então nós vamos pedir as bênçãos de Jesus para esses refugiados, que eles encontrem um lugar para se estabelecer, encontrem um canto para começar o seu novo caminho, novo lar. Vamos pedir pelo nosso Brasil, que essas brigas políticas possam se aplacar, Mestre Jesus, que a tua luz, que as tuas bênçãos. Nós vamos vibrar a cor rosa sobre Brasília, gente. Muito rosa sobre Brasília. Sobre o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, STF, Esplanada dos Ministérios. Vamos mentalizar a cor rosa como se fosse um manto rosa em cima de todo a Esplanada dos Ministérios, Congresso, Palácio do Planalto, para que essa energia possa trazer paz ao coração de todos, equilíbrio ao coração de todos. Não há sentido nesta guerra política, esta guerra de disputas, numa época em que nós estamos precisando salvar vidas da melhor maneira possível. Nós te pedimos, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas ajudem a todos esses irmãos sofredores da Covid-19 no Brasil. Atuem em todos os hospitais, as casas de saúde e pronto-socorros. Todos eles sejam ajudados. Todos eles sejam amparados. Aqueles que desencarnaram tenham o suporte necessário para serem levados a hospitais, a casas de saúde para serem tratados. Que os nossos dirigentes, nossos governantes entendam que a corrupção tem que ser eliminada do nosso país. E que nós possamos, Mestre Jesus, superar essa tão difícil fase e seguir em frente no nosso país. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram detentos. Que esses irmãos se arrependam dos seus males praticados e reiniciem uma nova jornada. Nós vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas do plano espiritual, Mestre Jesus, possam resgatá-los, ajudá-los, recuperá-los. Nós vamos te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu evangelho de amor e de paz seja diretriz para cada um desses irmãos. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de sexo, de cigarro, quaisquer outros vícios que eles possam deixá-los,
possam conhecer o teu evangelho e seguir pelo teu evangelho. Que os terapeutas do mundo espiritual estejam com eles, ajudando-os, fortalecendo-os, Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que cada lar em desarmonia, Mestre Jesus, o teu manto sagrado ali esteja presente, trazendo a paz, a alegria, o equilíbrio, que esses irmãozinhos possam receber, Mestre Jesus. O teu calor humano. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar pelo nosso lar. E agora, pelo nosso lar, nós vamos correr todo o nosso lar com a cor branca do manto sagrado, a fazer uma limpeza e higienização. Toda a nossa casa vai ser higienizada, limpando como se estivéssemos esfregando parede a parede. Mentalmente, rapidamente, vamos limpando. Que eventuais fluidos negativos possam ser retirados pelas correntes que conosco trabalham. Esses miasmas serão levados e serão incinerados no fogo Kundalini. Eventuais irmãozinhos que estejam em nossos lares serão conduzidos às colônias do mundo espiritual para esclarecimento e ajuda. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos, queridos irmãos. Que as bênçãos de Jesus, como falamos no último evangelho, recaiam sobre cada um de nós. Fluidos de cristais brancos e azuis, como uma cachoeira, envolvem-nos da cabeça aos pés. Deixando-nos leves, tranquilos, todos os fluidos vão saindo pelos nossos pés e vão sendo levados como numa corrente de um rio. E assim nós vamos ficando limpos, tranquilos, equilibrados, prontos para mais uma semana de isolação. Necessário a manutenção da nossa saúde, da nossa vida. Mas com a força de Jesus junto de nós. Nós vamos fazer as nossas vibrações agora específicas por William Ferreira, criança de 7 anos com câncer de medula. Álvaro Marinho Domingues fez uma cirurgia de cérebro, está se restabelecendo. A Maria Aparecida Sampaio, com AVC, também em recuperação. Emília Reis Guidoni, com Alzheimer, recuperada de um Covid-19, possa ela estar bem e fortalecida. Marlene Moriani Delgado, com Alzheimer, possa estar restabelecida, fortalecida na paz de Jesus, que o seu espírito possa ser equilibrado. Vamos vibrar por Erci Laza, que está com problema emocional, com problema no ciático. Vamos vibrar bastante vermelho no ciático dela, na coluna. E o seu emocional, o seu humeral, bastante luz branca, equilibrante. Vamos vibrar por Gabriel Dalla Souza, que está com uma obsessão. Possam os amigos do plano espiritual tratar deste irmãozinho, tratar dos seus obsessores, retirando esses irmãos que estão tentando obsediá-lo, que estão lhe prejudicando, que possam entender e seguir um caminho melhor. Vamos vibrar por Rosailda Guedes da Silva, que tem câncer de pulmão e de ossos. Que ela possa receber muito amor, muito carinho, que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudá-la, que ela receba o tratamento necessário, reduza suas dores, reduza o seu sofrimento e possa ela ser ajudada sob as bênçãos do Mestre Jesus. Para finalizar as orações e as vibrações, queridos irmãos, nós vamos vibrar pelos nossos cobradores do passado, pedindo a eles que nos perdoem dos males que praticamos.
nas encarnações passadas e nessa também. Eventuais nossos cobradores, eventuais prejudicamos nesta encarnação. Nos perdoem pelos nossos males praticados. Estamos tentando melhorar, estamos tentando seguir na direção do Mestre Jesus. Então pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos que possam ter prejudicado a vocês. Que nos perdoem, que possamos seguir nesta trilha de crescimento espiritual com uma seara bendita do nosso querido Mestre Jesus. E para finalizar, então, queridos irmãos, uma oração. Uma oração muito querida. Ó Deus, inspira-me o coração nesse instante, que eu possa te sentir atuando dentro de mim, conhecendo os meus mais íntimos pensamentos. São criações minhas, Pai, os maus pensamentos encravados na minha mente. Compreendo que tudo o que fizer de mal resultará em dor para o meu futuro, assim como o meu mal passado está agindo em mim hoje, trazendo-me amarguras e desilusões. Não quero pensar mais em coisas negativas. Quero libertar-me, ser diferente do que eu era antes. Começar uma vida nova. E te prometo que todas as forças da alma, que de agora em diante serei melhor. Procurarei esforçar-me ao máximo para gostar das pessoas, mesmo das que não pensam como eu. Vou apreciá-las, valorizar as suas qualidades e silenciar ante os defeitos. Peço-te as forças para concretizar essas intenções. Obrigado, obrigado, Senhor. E assim, queridos irmãos, nos despedimos. Que Deus Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos vemos na próxima quarta-feira, 8 horas, no dia do nosso trabalho de cromoterapia. Que Deus abençoe vocês, que permita ter noites maravilhosas até quarta e que possamos estar juntos em coração e pensamento. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela companhia de vocês. Abraços fraternalmente em nome de Jesus. Obrigado.